Vamos lá, vamos para a nossa próxima pauta, então. Nós vamos, obviamente, agora falar aí da crise no STF, meu caro amigo. Olha, tem tantos os pontos que nós podemos começar aqui falando, mas é uma crise que está literalmente, senhor Sepúlveda, chegando a um ponto onde não tem alguém que não esteja com o bumbum na parede nesse momento. E quando o caso Master começou, e tudo ali com a Malu Gaspar apontava para a esposa de Alexandre de Moraes, nós não esperávamos que isso chegaria à cúpula do STF, até de ex-ministros, né? Isso está começando a casar com uma outra crise muito grande, porque, ao que tudo indica, também o Banco Master tem a sua origem na Bahia, ligado ao PT, né? E quando se cava ainda mais, vai se chegar na grande fraude do INSS, o careca do STF e outras posições, senhor Sepúlveda. Mas agora nós temos uma situação que envolve Dias Toffoli. E o Poder 360 publicou uma matéria onde frases literais do que teria sido dito na reunião de quinta-feira, onde fizeram um acordão, não, Toffoli, você, douto ministro, né, tão respeitado, ao qual reputamos e temos grande deferência pelo seu trabalho, deve se afastar, porque eu até postei, senhor Sepúlveda, uma das frases que foi dita hoje no meu X pela Carmen Lúcia. Eu vou fazer questão de colocar aqui, ó. Olha só, cadê? Olha aqui, ó. A Carmen Lúcia, ela teria dito o seguinte, ó, eu até coloquei aqui um personagem sui generis, e é intencional o uso do taxista que tá aqui e o ator, tá? Brasil. Carmen Lúcia teria dito que todo taxista com quem conversa fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Pois é, né? Por que será? Aqui nos Estados Unidos, você não ouve falar nada do Supremo daqui, senhor Sepúlveda. Eu vou em frente à Corte de Justiça, é tudo na santa paz, quando eu passo lá, que fica em frente o Capitólio, né? Acho que é porque eles não tentam ser políticos. Mas, no meio de tudo isso, nós temos, então, a seguinte situação. Pois não, senhor Sepúlveda. Paulo, eu vou só fazer uma pequena interrupção com mais uma... só para pôr um comentário inicial a isso tudo que você está dizendo e para depois você prosseguir, que eu acho que é uma frase importante que o nosso caríssimo Ivan Kleber colocou no Twitter dele sobre a repercussão no Le Monde do caso Master. Desde novembro de 2025, revelações sobre uma fraude gigantesca atribuída a um pequeno banco têm comprometido, e aqui vem a parte importante, têm comprometido a credibilidade de todo o sistema político, financeiro e judiciário brasileiro. Paulo, é muito forte o que está aqui. Repita, senhor Sepúlveda, por favor. Desde novembro de 2025, revelações sobre uma fraude gigantesca atribuída a um pequeno banco têm comprometido a credibilidade de todo o sistema político, financeiro e judiciário brasileiro. Pois é, meu amigo, pois é. E aí, agora, começou aquela coisa que geralmente acontece no ninho de rato, senhor Sepúlveda. Porque o ninho de rato, quando começa a dar problema, os ratos começam a atacar uns aos outros, né? É óbvio que eu tô aqui usando uma explicação, uma metáfora. Obrigado, senhor Sepúlveda, senhor Sepúlveda, uma metáfora, porque todo mundo já viu ninho de rato quando começa a faltar comida, que os ratos fazem ali entre si, né? E aí, essa metáfora, ela traz aqui, acho que uma boa ilustração do que a Mônica Bergamo escreveu ontem na sua coluna. Vale lembrar que Mônica Bergamo, ela é uma jornalista da velha guarda no Brasil, teve uma importância muito grande e ainda é muito respeitada, por mais que nós tenhamos divergências
profundas, né? Não dá para se dizer que a Mônica Bergamo não é alguém que saiba dos bastidores, ou não saiba, né? Ela é alguém muito bem informada, e que quando ela traz informações, na maioria das vezes ela está trazendo informações fidedignas dos bastidores do poder. E aí eu vou trazer a coluna dela, que é muito importante aqui para nós comentarmos. Ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli em sessão secreta. Ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Dias Toffoli na sessão secreta, que na quinta decidiu pela saída dele da relatoria do processo do Banco Master. Os diálogos vieram à tona em reportagem pelo site Poder 360. O texto reproduz as palavras dos ministros de forma literal e precisa. Magistrados já enviaram, inclusive, a reportagem a Toffoli mostrando que a gravação ocorreu. Ou seja, senhor Sepúlveda, já está um apontando o dedo ali para o outro, né? O ministro negou a coluna ter feito qualquer registro. Não gravei, não relatei nada para ninguém, afirma ele. Em seguida, levantou a suspeita de que algum funcionário do setor de informática pode ter feito a gravação. Magistrados afirmam à coluna que a situação é sem precedentes, de perplexidade e desconforto, gerando uma quebra da confiança inédita. Disseram ainda que os diálogos selecionados por quem fez a gravação trazem apenas os trechos favoráveis a Toffoli e não mostram a complexidade do que foi discutido. Ou seja, senhor Sepúlveda, eles estão mais preocupados com o ego em si, de cada um, do que o fato de eles terem, primeiro, sido gravados. Segundo, que eles foram gravados em acordões, sem interesses republicanos. É pior. A emenda sai pior que o soneto, meu amigo. É muito pior. Muito pior. Olha só, vamos continuar, né? A reunião foi restrita aos ministros da corte. Ninguém além deles tinha autorização de entrar no local, o que dá aos integrantes do STF a certeza de que o registro da conversa foi feita por um deles. Mas que delícia! Senhor Sepúlveda, sabor energético essa matéria aqui. Sabor energético. A reunião foi restrita aos ministros da corte. Ninguém além deles tinha autorização para entrar no local, o que dá aos integrantes do STF a certeza de que o registro da conversa foi feito por um deles. A reportagem começa dizendo que a reunião teve um forte tom político em busca de autopreservação por parte de todos os ministros. Diz ainda que muitos magistrados apoiavam Toffoli e publica falas literais dos ministros. Gilmar Mendes, por exemplo, disse na reunião, segundo a reportagem, abre aspas, não foi isso que ele disse. Eu não resisti, gente, desculpa. Gente... Senhor Sepúlveda, desculpe aqui a falta de decoro, meu caro. Respira, Paulo Henrique, esse programa é sério, é um programa de família com uma grande audiência na direita brasileira, tá bom? Abre aspas. Eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso, Master, aqui no STF, que contrariam a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar. Ah, senhor Sepúlveda, então quer dizer que a Polícia Federal ela treta politicamente com os ministros do STF. Entendi. Eu achei isso, achei essa afirmação simplesmente espantosa. Um ministro do Supremo dizer, não, a Polícia Federal está revidando. Revidando? Mas o quê?
Pois é. Essa é a dúvida, né, meu amigo? Eu tô tentando limpar meu óculos, tá sujando mais. Em seguida, coloca uma fala de Carmen Lúcia que mostraria que ela estava na reunião com a intenção de sacrificar Toffoli para recuperar a imagem do STF. A fala é a seguinte: todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. Gente, desculpa, não tem como não dar risada disso, me perdoem. Mas eu tô imaginando os Agostinho Carrara na hora que a Carmen Lúcia entra no táxi, sabe? Vem aquele estereótipo do taxista carioca falando com ela, sabe? Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Disse ainda que, apesar de ter confiança em Toffoli, era necessário pensar na institucionalidade. Luiz Fux, de acordo com a reportagem, disse: o ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. Acabou. Eu não sei o que vocês estão discutindo. Moraes não teve falas literais publicadas, mas aparece como um duro crítico da Polícia Federal que entregou ao presidente da corte, Edson Fachin, o relatório que culminou na saída de Toffoli do cargo. Mas uma pergunta, senhor Sepúlveda. Qual parte da Polícia Federal Alexandre de Moraes não está tão contente? Porque ele tem um setor da polícia que responde diretamente a ele. E isso é público e notório, né? Ou eu estou mentindo? Claro. Depois, outra coisa, chama a atenção de que nessa transcrição não tenha transcrições literais do que disse o ministro Alexandre de Moraes, quando tem dos outros. Pois é. É uma dúvida que fica. Nunes Marques. Se nós tivéssemos num caso de Sherlock Holmes, isso aí estaria anotado também. O senhor Sepúlveda jogou no ar. Quem pegou, pegou, pessoal. Nunes Marques aparece dizendo: para mim, isso é um nada jurídico. Em seguida, critica Fachin por querer votar a suspeição de Toffoli. Sua frase, publicada de forma literal, é a seguinte: isso é um absurdo jurídico. O juiz lá da comarca do interior passará a ser comandado pelo delegado local se aceitarmos esse tipo de situação. Acabou o poder judiciário do Brasil. Sério, Nunes Marques? Conte-me uma novidade. O senhor... Não, espera aí. Eu gostaria de entender esse raciocínio. Quer dizer que, então, a Polícia Federal, ela consegue ter acesso a um telefone de uma pessoa que foi presa fugindo para o Dubai. Essa pessoa é dona de um banco que deu golpes, que tem contratos estranhos, que está envolvida numa série de crimes financeiros. E o que estava lá dentro das conversas que falavam de pagamentos e outras coisas é um nada jurídico? O que é isso? Então quer dizer que o que não é nada jurídico é pintar uma frase com batom numa estátua. Aí sim, aí é uma coisa grave. Mas aquilo é um nada jurídico. Vamos lá. Nunes Marques aparece dizendo... aqui do Nunes já falei aqui, ó. O senhor Fachin não pode colocar em votação a arguição. Minha sugestão é que o ministro relator do processo faça uma proposição dizendo que não é impedido nem suspeito e coloque os argumentos dele diante do que foi apresentado e a gente vota. Mas muita amiga esse Nunes Marques, hein? Esse aqui é o famoso... Acho que Sabe aquela cena, pessoal, do Chaves, quando a Chiquinha começa a defender o seu Madruga, que ele é um estuprício, não gosta de trabalhar, que ele não faz nada da vida? Sim, é verdade, mas você não pode... Chiquinha, tá bom, não chega, não precisa defender, não. Porque essa defesa do Nunes Marques aqui, né? E pelo que vi aqui, ele vai ter maioria, continuou ele. O ideal seria unanimidade, presidente. Ué,
Se é para ter unanimidade, para que existe 11 ministros? Coloca 2 e acabou. Claro. Mas estou falando mais sobre o encaminhamento, pois do mérito eu não tenho dúvida. André Mendonça aparece afirmando: tem uma questão sobre o que é descrito como relação íntima do ministro Toffoli. Em seguida, isso não existe. Está aqui claro que não existe. Relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa, como disse o ministro Fux. A palavra do ministro Toffoli tem fé pública. Então isso está descartado. O que eles querem dizer com fé pública? Que ele é responsável pelo que ele fala. E se ele não estiver falando a verdade, isso vai aparecer e vai voltar contra ele. Né? O ministro Cristiano Zanin afirma: sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ, e a Polícia Federal até hoje mandou para mim muito menos informação do que essas 200 páginas com fotos de satélite, cruzamento de celulares. Isso aqui tudo é nulo. Flávio Dino também critica a Polícia Federal. Essas 200 páginas de relatórios da PF, para mim, são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política, presidente Fachin. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nessa cadeira. E esta cadeira tem bônus e ônus. Eu acho que não adianta pensar nesta cadeira só no bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Nossa, senhor Sepúlveda, o Dino tá contando os minutos para virar o presidente do STF, hein? Apesar de todas essas falas, os magistrados concluíram que o melhor para o STF era o afastamento de Toffoli. A suspeita de que ele gravou os próprios colegas tem o condão de isolar o magistrado da corte, segundo um de seus integrantes, já que houve uma quebra de confiança. Meu amigo, por favor, senhor Sepúlveda, todos os taxistas unidos do Brasil, como é que é? Taxistas trabalhadores do Brasil, univos. Agora, essa do Flávio Dino, ela é uma bofetada na Polícia Federal e depois no Fachin, né? Ou seja, o senhor não resolveu isto aqui dentro da institucionalidade, ou seja, institucionalidade para eles era o seguinte, era acabar com essa brincadeira que eles acham, né? E absorver todo esse problema, dentro da corte e acabou o problema e não se fala mais disso. Era enterrar esse assunto. É isso que ele disse. A institucionalidade é isso. E agora nós temos temos uma agressão também ao Fachin. É uma expressão que eu gosto muito, que alguém colocou aqui, quando nós falamos dos ratos e tal, mas que é o barata voa, né? O que nós temos vendo aí é barata voa, porque as coisas estão ficando muito tensas e cada um está puxando a brasa à sua sardinha. Essa é outra expressão que eu adoro. E agora tem uma coisa, Paulo, eu vou aqui pensar. Um diz que a PF está revidando, o outro chama de lixo o que a PF produziu. A PF diz que tem mais coisas para revelar. Talvez não tenha sido muito boa ideia dizer essas coisas todas. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, tudo bem, há o argumento de que o que foi posto cá para fora foi a questão que era favorável ao Toffoli. Mas eu pergunto o seguinte, e se houvesse alguém que não era um dos ministros que quisesse expor o próprio STF? Não podia ter gravado? É só uma pergunta, eu não tenho nenhum elemento, mas é um raciocínio, é uma pergunta que eu faço.